Pastor Tiago, gente, ele é pastor do Ministério B1, junto com o Pedro Vux, que esteve aqui algumas semanas atrás. Quem lembra do Pedro Vux? Tem vindo nessa casa, já é de casa. Pastor Tiago caminha junto, já está na igreja da Batista Atitude faz muito tempo no Rio de Janeiro. Homem maravilhoso, homem de Deus, pastor que se importa com essa geração. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para você. Tenho certeza que o Espírito Santo tem algo, uma porção para você hoje, amém? Então faz uma coisa comigo, faz assim com a sua mão, como se você fosse receber algo, amém? Vou orar para que o pastor seja um instrumento sobre a sua vida hoje, amém? Amém, Jesus. Pai, nós oramos, Pai, te agradecemos, Jesus, por aquilo que o Senhor tem para fazer nesse momento, Pai. Usa o teu servo, Pai, como canal da sua bênção. Usa o teu servo, Pai, como um transmissor, Pai, do seu Espírito Santo, Jesus. Uma fonte, Pai, nesse lugar, Pai. Essa é a nossa, esse momento, Jesus, é isso que te pedimos, é isso que precisamos, Pai. Precisamos da sua palavra, precisamos da sua revelação, Jesus, precisamos do seu Espírito Santo. Por isso, Pai, usa o teu servo nesse momento, Pai. Dá conhecimento, graça, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Pensa numa felicidade, pensa num prazer, pensa no orgulho de estar aqui nessa igreja. Vocês são referências para o Brasil. Eu finalmente estou conhecendo essa igreja ao vivo e a cores. Os seus pastores são muitos meus amigos e é um prazer caminhar com eles, com essa liderança, pastor Davi. Como o André falou, eu sou da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro, então já quero te pedir desculpa, porque eu vou falar pastor. Carioca, né? Né? Vou falar pastor mesmo. Então já peço desculpa por isso, mas a gente é da mesma família, do mesmo corpo, tá? Eu sou do B1, sou pastor hoje, lidero o B1. Alguém conhece o B1 aqui? B1 Music? Amém? A gente está caminhando há 7 anos, o B1 está fazendo 7 anos esse ano, e a gente tem vivido algo inacreditável, extraordinário. Esses anos foram anos difíceis, mas o Senhor nos deu uma voz, sabe, para o Rio de Janeiro, e tem sido maravilhoso, e eu estou feliz demais de estar aqui. E, sem mais delongas, sem mais demoras, trago também um abraço do pastor Josué, meu pastor, do pastor Vux, meu pastor também, já esteve aqui com vocês. Então eu estou muito feliz, de verdade, gente. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que antes de pregar, eu quero honrar junto com vocês a presença do Espírito Santo. Vamos fazer isso juntos? Não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu coração. A palavra diz que Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe como está teu coração, Ele sabe como está tua mente. E eu estava montando essa pregação e o Senhor falou muito forte comigo. Para você ter noção, da minha casa para o aeroporto é mais ou menos uns 40 minutos. É um dinheiro de Uber, gente. Eu fiquei pensando nisso, estava ali no voo, eu falei, gente, que dinheiro que eu gastei. Mas amém. E eu peguei um Uber, e um Uber afastado. E ele falou algo para mim que impactou, que deu todo sentido para esse momento agora. Ele falou, sabe, Tiago, eu não sabia que eu estava vindo para cá, como eu estou precisando de um oásis. Aí eu, o que você falou, irmão? Como eu estou precisando de um oásis? Estou me sentindo seco. Eu, uau, existe água para você, mas uma água que você vai ter sede novamente. Uma água viva, que vai mudar completamente sua história. E ele falou que essa semana ele vai para uma igreja, que ele vai voltar para Jesus. E eu fiquei muito feliz porque culminou com esse momento aqui. E eu quero, junto com você, honrar a presença do Espírito Santo. Vamos lá? Vamos junto? Não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você levante sua mão para o alto. Começa a falar com o Espírito Santo, começa a falar, Jesus, eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque nada mais faz sentido a não ser a tua presença. Eu estou aqui porque o Senhor é tudo que eu preciso.
Eu estou aqui porque o Senhor é o que importa. Eu vim aqui, Jesus, para te adorar. Não existe outra motivação a não ser te adorar. Eu não venho aqui para somente porque é legal uma conferência. Não, eu vim aqui porque o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Não tem um minuto que eu não pense no Senhor. Eu não quero ter um minuto sem pensar no Senhor. Jesus, nós te honramos nessa noite, Pai. Faça o que o Senhor quiser fazer nessa noite, Pai. Deus, eu te dou a total direção, o total controle, Jesus. Pai, eu estou aqui, o Senhor sabe. O Senhor sabe como eu cheguei aqui. O Senhor sabe como esse tema tem falado comigo no meu secreto. Jesus, faz o que o Senhor quiser fazer. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de aliança. Hoje é noite de romper, Jesus. Que pessoas aqui possam voltar para o sentido novamente, para o foco novamente. Jesus, nós chamamos, Jesus. Nós chamamos e fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está aí? Vamos lá? Quando fiquei sabendo do tema, eu comecei a pesquisar, porque de verdade eu não sabia. Vou ser sincero para vocês, sabia, tinha uma noção, oásis e tal. Mas eu falei, cara, deixa eu ir mais profundo no tema. Deixa eu entender o que é essa palavra, o que isso significa. E eu pesquisei muito sobre o tema. E quando eu estava pesquisando, veio um incômodo muito grande no meu coração. Na verdade, eu estou com esse incômodo no meu coração já faz 2 anos. Porque a sensação que eu tenho é que a gente deu uma paralisada. A sensação que eu tenho, como igreja do Rio de Janeiro, como igreja, é que a gente não está dando mais a importância devida para algumas coisas. E a gente está acabando se preocupando com outras. O foco mudou. Os momentos mudaram. Uma vez eu escutei o seguinte: tempos difíceis requer de mim e de você uma preparação maior. E a gente está vivendo tempos difíceis. A gente está vivendo um tempo difícil, onde tudo é muita coisa. Como no deserto tem altas temperaturas, não é? No deserto é muito frio, é muito calor. Parece que tudo está é muita morte, é muita dor, é muito sofrimento, é muita angústia. É muita coisa. E sabe qual é a sensação que eu tenho? Que a gente está vivendo isso está mexendo com a gente. Semana passada, aconteceu uma catástrofe lá em Petrópolis, não sei se vocês sabem. Fazendo um cálculo, talvez eu ainda esteja abaixo desse cálculo, mais de 300 mortos. Mais de 300 mortos, meus irmãos. Estamos acompanhando essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Essa semana mesmo, a gente viu que na Colômbia foi legalizado aborto. Agora, mulheres com a gestação de 6 meses, 6 meses, meus irmãos, podem matar seus filhos. Porque não tem outra forma de dizer isso. E isso tudo tem mexido com a gente. Está mexendo com o nosso humor, está mexendo com o nosso emocional, infelizmente com a nossa espiritualidade. O deserto ele pode te matar, mas ele pode te dar vida também. Dias difíceis, como eu falei, exigem da gente uma busca maior. Tempos difíceis exigem uma espiritualidade maior. Você não pode buscar menos do que você buscou antes. Você não pode estar no mesmo nível de espiritualidade do que há 2 anos atrás. Precisamos ir para voos mais altos, uma espiritualidade maior. Porque eu vou te falar, irmão, deserto, se você parar, tu vai morrer. Tem muitos amigos nossos que não voltaram para a igreja. Ou eu estou errado? Como pastor de jovens, eu tenho um problema de visão. E a máscara para mim é muito ruim. Agora eu botei uma lente que está me dando uma visão melhor. E foi muito difícil esse tempo de máscara, de não ver as pessoas, de não olhar de fato as pessoas. E quando tudo voltou ao normal, mais ou menos ao normal, que ainda está,
Eu senti falta de muita gente. Muitas pessoas desanimaram. E a pergunta que eu te faço, como você chegou aqui? É fato que estamos no deserto. É fato. A sua maturidade não pode ser a mesma. O deserto castiga e está castigando, mas ele não vai te matar. Ele não vai te paralisar. Ele não vai te matar, amém? E enquanto eu estava pesquisando, montando esse sermão, me deparei com uma notícia que saltou aos meus olhos. E a notícia é do dia 27/9, no G1. E ela diz o seguinte: na última semana, uma técnica de enfermagem brasileira morreu tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Até aí, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morrem quando tentam atravessar ilegalmente para entrar nos Estados Unidos. Mas a família acredita que ela morreu de sede e fome. Segundo o relato da família, ela cruzou a fronteira dos Estados Unidos com o México, mas ficou para trás, sem água nem comida, em pleno o deserto, porque estava cansada. Antes de parar de responder as mensagens, ela compartilhou a localização de onde estava e enviou um áudio com a voz bem rouca, pedindo para alguém levar água quando fosse buscá-la, pois não estava mais aguentando de sede. E essa mulher morreu. E especialistas falam que ela morreu de sede, por falta de água. Ela morreu no deserto. E olha que a notícia pergunta: mas alguém pode morrer de sede? E a notícia responde: a resposta é sim. Nós não vivemos sem oxigênio, água ou alimentos. Quando um destes falta ou fica escasso, a sobrevivência fica seriamente ameaçada. Meus amigos, o que vamos tratar hoje nessa pregação é a questão de sobrevivência. Como o nosso corpo carnal não sobrevive sem água, sem comida e sem oxigênio, nós não podemos viver sem água viva. Nós não podemos, precisamos da água viva para a manutenção da nossa vida espiritual, do nosso corpo espiritual. Em João, Jesus dá uma forte declaração. Em João 7, fala o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Amém? Não tem como viver sem Jesus, sem água viva. Não tem como, é uma questão de sobrevivência. Se você chegou aqui e achou que dava para viver, ser um cristão cult, sabe? Aquele cristão legal, vou só na igreja e está tudo certo. Não dá para viver. Ou você é cristão de verdade, ou você não é. Ou você é 100%, ou você é 100%, ou você não é nada. Não tem como ser um cristão 99%, meus irmãos. Não dá. Então, por isso que a pregação de hoje o tema, se eu pudesse colocar, é uma questão de sobrevivência. Estamos no deserto e precisamos sobreviver. E se você parar, você vai morrer. Tiago, mas como assim? Você vai morrer espiritualmente. Você precisa ter manutenção. No deserto, se você parar, provavelmente você irá morrer. A manutenção da vida depende da sua movimentação. A manutenção da vida depende da sua movimentação, para onde você tem se movido. Porque você pode até se movimentar, mas não para o centro da vontade de Deus. Tem pessoas que estão se movimentando, fazendo muitas coisas, mas esqueceram de se movimentar para o centro da vontade de Deus, meus irmãos. Você está aí? Você aí de trás está aí? Amém? Glória a Deus. Mas hoje eu tenho um texto base para a gente continuar refletindo sobre a manutenção da vida. Enquanto eu estava pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me levou para o texto de João 4. No final você falou sobre isso. E a partir do versículo 1, provavelmente você conhece esse texto, que fala sobre a mulher samaritana. É um texto muito conhecido para todo mundo. Você já deve ter escutado várias mensagens sobre isso. Mas hoje eu quero te levar para um outro entendimento sobre essa mensagem. Mas então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1.
E o contexto desse texto, enquanto você está abrindo aí, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. O contexto desse livro, né, desse capítulo, ele fala de uma mulher samaritana que está enfrentando um deserto pessoal, com uma vida totalmente trágica. E Jesus entra nesse deserto e se revela essa mulher e muda completamente a sua história. E é isso que Jesus quer fazer com você, mudar completamente a sua história. Você crê que Jesus quer mudar a sua história? Você crê que Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar completamente a sua vida? Você crê nisso? Jesus está no poço, meu irmão. Ele quer te encontrar nessa noite. Jesus chegou aqui, Ele quer te encontrar nessa noite, que Ele quer mudar a sua história, como Ele fez com essa mulher. O contexto desse texto, a Bíblia e a história relatam que existiam dois povos, os judeus e os samaritanos. Dentre tantas diferenças entre ambos, uma delas era que o povo samaritano não era puro em sua origem. Então os judeus não consideravam os samaritanos um povo escolhido por Deus. Então, meu irmão, existia uma guerra. Era uma guerra. Eu não sei exatamente a metragem, mas se não me engano era 6 metros que um judeu precisava ficar longe de um samaritano. 6 metros. E dentro desse contexto é que o texto fala sobre essa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você abriu? Amém? Todo mundo? Vamos lá? No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo de que Jacó tinha dado seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de 12:00. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dá um pouco da água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo. Disse ela: de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado, Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte. Um momentinho. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dá dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquilo que quem adora. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas já chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que adoram desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que é o Messias, eu sei que o Messias é aquele que é chamado Cristo, virá, quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Aleluia. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo, falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha
de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que a alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Uau! Que texto, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Jesus, ele está ali, chega naquele contexto. Jesus, um judeu, uma mulher totalmente à margem da sociedade, vai a um poço, numa hora completamente diferenciada, porque na tradição as mulheres iam juntos ao poço. Nenhuma mulher é sozinha por conta do peso da água. E o horário também não era um horário adequado. A Bíblia fala que foi meio-dia. Você imagina um sol de meio-dia? Calor, Rio de Janeiro, 40 graus. E essa mulher vai no poço buscar água sozinha. Isso fala muita coisa para a gente. Essa mulher se escondia. Ela não queria estar perto das pessoas. Ela estava vivendo um deserto tão pessoal que ela não queria. Ela ia sozinha, mesmo impossibilitada. Mesmo com peso, mesmo com vergonha. Ela estava ali, meio-dia, vou buscar água porque eu preciso beber água. Mas Jesus encontra com aquela mulher. E dá um outro sentido de vida para ela. O que esse texto nos ensina, meus irmãos? Estamos falando sobre manutenção da vida. Manutenção da vida, estamos falando sobre sobrevivência, o que Jesus nos ensina diante desse tempo de deserto e grandes desafios. Meu irmão, o deserto te ensina. Ou ele te ensina, ou ele te ensina. Ou ele te mostra muitas coisas, ou ele te mostra muitas coisas. E dentro desse contexto, eu quero tratar 3 chaves com vocês que falaram muito comigo. E eu tenho certeza que Deus vai mover algo extraordinário na sua vida através dessas 3 chaves. E se você estiver anotando aí, a primeira chave que eu quero tratar junto com vocês é: nunca se contente com algo que seja menos que Jesus pode oferecer. Nunca se contente com algo que seja menos que Jesus pode oferecer. No versículo 10 diz o seguinte: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com o que está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Gente, é fato. Quando estamos passando por momentos difíceis, a gente começa a aceitar qualquer coisa. Não é isso? A gente começa a aceitar qualquer coisa e a gente às vezes imagina que qualquer coisa é o melhor de Deus. Aí sabe o que acontece? Por isso temos tantas pessoas frustradas porque aceitam qualquer coisa. Casamentos frustrados, relacionamentos frustrados, vida frustrada. Deus falou: não é esse emprego que eu quero para você, mas você insistiu porque você achou que era a melhor coisa. Você achou que era isso que Deus tinha para você, mas você achou, você não buscou em Deus de fato se era isso ou não. E aí a gente precisa conviver com esses dilemas, com aquilo que não é melhor da parte de Deus. Jesus está falando para aquela mulher: olha só, mulher, você bebe dessa água, você está bebendo essa água, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sede novamente, mas a água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. Só que tem um contexto aí. Essa mulher está falando numa perspectiva humana e Jesus está falando numa perspectiva espiritual. Mas como essa mulher poderia entender isso? Sabe o que acontece nos nossos dias?
A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Aí você não busca, aí você não pede direcionamento a Deus, você não pede discernimento a Deus, você não tem vida com Deus no altar, aí você quer entender as coisas do céu, as coisas espirituais. Meu irmão, você não vai conseguir compreender. Eu lembro que eu e minha família, a gente orou durante 20 anos para a conversão do meu pai. 20 anos. Meu pai se converteu ano passado, se batizou ano passado. 20 anos. E eu lembro que uma vez, adolescente, eu já era começando minha caminhada cristã, e meu pai falou alguma coisa para mim, e eu falei na mesma altura, por que isso? E comecei a gritar. Subi a escada lá em casa, sabe aquelas escadas de caracol assim? Lá em casa até hoje, é uma escada antiga. Talvez você não conheça, mas na minha casa tem. E eu lembro que eu subi bravo. Aí minha mãe depois me chamou aqui, ó. Vem cá, Tiago, rapidinho. Como você quer tratar? Como você quer ganhar seu pai para Jesus se o seu comportamento é um comportamento somente humano? Se você não consegue entender a espiritualidade da coisa? Como você quer tratar coisas espirituais num contexto natural? Não tem como, meus irmãos. Talvez tenha dilemas na sua casa, na sua vida, que até agora você tratou de uma forma natural, mas não é natural, é espiritual. Não tem como entender coisas espirituais vivendo no natural. Não tem como entender as coisas de Deus se você não vai para o secreto. A Bíblia vai falar o seguinte: entra no seu quarto, tranca a sua porta e dobre o seu joelho e fala com seu pai em secreto. Só que a gente faz isso? Não, a gente vem buscar a Deus somente na igreja. Nada contra, amém? Pelo menos você está aqui. Mas existe mais da parte de Deus. Existe uma busca, existe uma espiritualidade, existe uma vida com Deus que você não vai ter se você for um crente aos sábados somente. Se você for um crente ao domingo somente. Existe espiritualidade de Deus, existe vida com Deus. E essa mulher está numa perspectiva humana. E Jesus está falando de coisas espirituais, amém? Está acompanhando? Você está aí? Você conhece alguém, provavelmente, que tudo para essa pessoa está bom, né? Aí eu tenho preguiça de pessoas assim. Não sei se você tem. Vamos comer, fulano? Vamos comer. Vamos para onde? Ah, não sei. Você quer o quê, fulano? Você quer frango? Você quer carne? Ah, não sei. Mas o que tu gosta? Qualquer coisa. Meu irmão, qualquer coisa. Que qualquer coisa. Cara, a Bíblia fala que existe algo da parte de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Porque eu vou ter qualquer coisa. Qualquer coisa. Para quem sabe o que quer, não vive de qualquer coisa. Para quem sabe o que quer, não vive de qualquer coisa. Eu vou mais além. Para quem tem uma vida com Cristo, não vive de qualquer coisa. Amém? Então, se talvez você está aí pensando se você namoraria com esse cara que não tem vida com Deus, que não respeita seus pais, que não tem uma boa fama, meu irmão, a resposta já está aí. Você está tentando aceitar qualquer coisa. Deus tem algo melhor para mim e para você. Amém? Jesus está falando para essa mulher: olha, o que eu tenho para te dar é água viva. Você nunca mais terá sede. E aí, irmãos, pesquisando sobre oásis, eu descobri que existem 3 tipos de oásis. Você sabia disso? Sabia? 3 tipos de oásis. Existe o oásis permanente, que está ali. Existe o oásis esporádico, ele se junta, é um oásis, mas daqui a pouco ele some. E existe o oásis fabricado. Dubai é um oásis fabricado. É no meio do deserto. Amém? Só Jesus chega para aquela mulher e oferece oásis verdadeiro. Oásis eterno. Eu sou o oásis que nunca vai te faltar. Você pode descansar em mim. Eu sou sua morada. Mas por um momento ela insiste por oásis temporários. Eu tenho esse poço. Sabe o que eu sinto, meus irmãos? É que Jesus está o tempo todo: eu sou o oásis. Eu sou oásis, eu nunca vou te faltar. Não sei se você sabe, mas oásis também significa morada.
Eu sou sua morada, eu sou seu oásis, eu tenho algo que você nunca mais vai ter sede, mas a gente insiste em oásis que vão acabar, que vão até te dar uma satisfação, um frescor, mas vão acabar. Talvez você está colocando todas as suas esperanças em coisas. Quando eu me formar, aí vai dar tudo certo. Quando eu me casar, aí vai dar certo. Quando aquilo acontecer, aí vai dar certo. E Jesus está falando, cara, se você estiver comigo, vai dar certo, ou melhor, já deu certo. Independente de qualquer coisa, já deu certo. Eu prefiro, meus irmãos, um deserto com Jesus sem um deserto sem Ele. Só que infelizmente a gente está tentando oásis temporários, oásis que vão acabar, que vão te frustrar. A mesma coisa que a mulher está dizendo, olha, eu tenho poço. Mas Jesus, olha, você não precisa do poço, você precisa de mim. E a gente insiste em oásis temporários. A gente insiste em momentos. Vivemos de momentos. Vivemos de períodos. Uma hora eu estou bem. O adolescente é muito assim. Muito intenso. Eu já fui adolescente. Essa espinha. Meu Deus, acabou o mundo. Não vou ter, meu Deus, não vou para lugar nenhum. Não é isso? Não é exatamente. Meu Deus, terminei, acabou o mundo. Não vou mais, briguei com essa pessoa, nunca mais vou olhar para a cara dela, acabou. Aí outro dia, oi, tudo bem, desculpa aí, e tal. Adolescente é intenso, jovem também tem a sua intensidade, mas adolescente é muito intenso. Só que infelizmente a gente busca oásis o tempo todo. Só que oásis que não vão saciar a nossa fome. Jesus está falando, olha, eu sou a sua comida, eu sou a sua bebida. E você insiste em comer e beber outras coisas. Amém? Você está aí? Você sabe aqueles programas de TV? Eu estava falando com o Marcelo sobre esse exemplo, ele me consertou, não é isso? Sabe aqueles programas de TV que tem todo TV, mano? SBT, tem tudo. Tem um quadro desse tipo. Sabe, eles, se não me engano, eles tampam seus ouvidos, botam uma música bem alta, não é isso? Bem alta. E aí eles colocam uma luzinha dentro de uma cabine, aí pergunta, você troca, não é isso? Você troca uma Ferrari, 0 km, por um prato de macarrão? Aí a luzinha pisca, né? Aí a pessoa, sim! Não é isso? Sabe a sensação que eu tenho, meus irmãos? É que a gente está trocando o que é melhor da parte de Deus por qualquer prato de macarrão, por qualquer coisa. E sabe qual é o pior? Estamos de ouvidos abertos e de olhos abertos. Não troque. Jovem do meu coração, vou falar igual para a minha juventude. Jovem do meu coração, não troque o que é melhor da parte de Jesus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. O caminho é de morte. Sem Jesus, o caminho é de morte. Amém? Você está aí? E a segunda chave que eu quero tratar com vocês nessa noite, que mudança é necessária. Mudança é necessária. E lá no versículo 16 e no 18 fala o seguinte, vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos. E não é casada com o homem com que você vive agora. Certamente, você disse a verdade, disse ela. Jesus, meus irmãos, Jesus antes de falar do passado dessa mulher, ele oferece água viva. Isso mostra muitas coisas para a gente. Que Jesus trouxe aqui, e ele agora, ele está pegando o seu pecado, ele está pegando o seu erro, ele está pegando as suas transgressões, ele está pegando o que você fez há 2 horas atrás, ele está falando, olha só, eu te ofereço água viva primeiro. Eu te ofereço água viva primeiro, porque eu te amo, e eu pego o seu pecado, eu jogo no mar do esquecimento, e eu não lembro mais,
Porque o que mais importa é te oferecer água viva. O que mais importa é te oferecer um caminho. O que mais importa é minha aliança contigo. E logo Jesus vai tratar essa mulher. Jesus trata nas palavras dele. Só que primeiro ele oferece água viva. Só que infelizmente, meus irmãos, a gente está invertendo a situação. Eu faço dread, estava falando com o Pedro, faço dread em Madureira. Alguém conhece Madureira aqui, gente? Alguém já ouviu falar sobre Madureira? Tem uma música, né, esquisita sobre Madureira. Mas eu faço um dread lá em Madureira. E o rapaz que faz o meu dread é um cara... Vida louca, meu. Vida louca. Eu estou lá fazendo dread e ele está fumando maconha. Ai, meu Deus. Não, tomara que ele não veja. Mas assim, ele tá lá, irmão. Tá escutando rap lá, tá todo mundo na vibe, bebendo. São vários litrões, assim, não sei nem que é litrão. Mas eu tô lá. E ontem, eu tive a oportunidade de orar. Na verdade, todas as vezes que eu vou lá fazer manutenção dread, dura em 3 meses. Aí eu vou lá para fazer manutenção, porque o cabelo vai saltando, né, e tal, enfim. Eu queria ficar legalzinho para hoje. Aí eu fui lá ontem. E aí eu tive a oportunidade de orar por eles. E aí todo mundo começou a colocar, né? Tava todo mundo sem blusa lá. Aí botou a blusa, pegou a cerveja, botou do lado, pegou a maconha, botou do lado. Abaixaram a cabeça. E eu pude falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. E eu consegui, ele teve um filhinho agora, está com 5 meses, vou conseguir apresentar na igreja. Ele falou, não, vou lá, vou chamar todo mundo. Aí vai o pessoal, imagina, chegando lá na Barra da Tijuca, todo mundo de dread assim, eu apresentando o filho dele, vai ser lindo demais, eu vou mandar foto para vocês. Só que às vezes a gente quer tratar as pessoas, o pecado das pessoas, você está errado, não é isso, E a gente esquece de amar as pessoas. Jesus, ele primeiro nos amou. A Bíblia vai falar que ele escolheu me amar, ele escolheu te amar. Mesmo você estando do jeito que você está. Mesmo com seus dilemas, mesmo com seus problemas, mesmo com a sua vida. E o que ele fez com essa mulher? Ele oferece água viva para ela, primeiro. Ah, mulher, se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. E Jesus está falando a mesma coisa para você, meu filho, meu jovem, minha jovem. Se você soubesse do futuro que eu tenho para você, você nunca mais negociaria coisas pequenas. Você consegue imaginar a rejeição que essa mulher sofria? Você consegue imaginar o lugar dessa mulher? Você consegue imaginar o semblante dessa mulher? Você consegue imaginar quem era essa mulher de fato? A gente conhece como mulher samaritana. Uma mulher castigada pela vida. Uma mulher que sofria. Ela sofria coisas que eu não sei, para ter 5 maridos, 5 relacionamentos e todos frustrados. Essa mulher passou algo muito complicado. E pesquisando também um pouco mais sobre o tema, eu fui lá entender por que pessoas morrem sem água no corpo. Eles vão falar que a gente tem 70% de água no nosso corpo. E 70% você vai através do suor, através você vai perdendo líquido. Através de urina, você vai perdendo líquido. E você vai perdendo. Então precisa da manutenção de água para o seu corpo. Mas quando você está sem água no corpo, a primeira coisa que é mexida no seu corpo é o seu cérebro. Por isso, das miragens no deserto. Por isso, das ilusões. Você consegue imaginar essa mulher, quantas ilusões essa mulher sofreu? Miragens, por não estar bem, por não estar suprida pela água viva de Jesus. Meus irmãos, quem não tem relacionamento com Jesus, cai em qualquer ilusão. Quem não tem vida com Jesus, cai em qualquer ilusão. Talvez a gente está no deserto, e provavelmente você já caiu em algumas ilusões, você pensou que era um oásis.
Você pensou que era água fresca. Você pensou, mas quando você chegou perto, era ilusão. É isso que essa mulher sofreu. Ela tinha 5 maridos. Ela teve 5 maridos. Ilusões. Chega um momento da nossa vida, meus irmãos, é que a gente para de se amar. E a gente começa a aceitar qualquer coisa. Imagina essa mulher. A primeira ilusão, tá bom. A segunda ilusão, tá bom. A terceira ilusão, tá bom. Eu não sou amada mesmo. Eu estou à margem da sociedade mesmo. Eu não sou ninguém mesmo. O diabo, ele tenta o tempo todo colocar isso na nossa mente, que você não é ninguém, que você não é capaz, que você não vai dar certo. Pessoas talvez falaram isso para você. Você não vai dar certo. Você dá certo? Você vai ser ninguém. E a gente acaba acreditando nessas ilusões do diabo. A gente acaba acreditando que a gente não vai avançar. Eu lembro quando eu cheguei na Barra da Tijuca, uma pessoa da minha antiga igreja falou o seguinte para mim: você vai para essa igreja? Você aqui da Baixada Fluminense? Você vai para essa igreja? Aí eu não sabia nem, gostava muito da Barra da Tijuca. Aí eu falei para ela: cara, mas Jesus está me direcionando para esse lugar. Jesus está fazendo algo. Não, mas, cara, daqui a pouco você está saindo, você não vai aguentar não. Você vai aguentar não. 2 horas de ônibus, pegar 2 ônibus direto, não vai aguentar não. Vai dar certo não. Irmãos, foi difícil, mas deu certo. Deu certo, amém. Mas o tempo todo tem pessoas que estão tentando fazer com que você acredite em ilusões que não vêm da parte de Deus para você. Amém? Você está aí? Eu estou olhando ali para o relógio. Vamos para o terceiro ponto? Vamos lá, você está aí? Você está aí, amém? Dá um glória aí, irmão. Aleluia, amém. Pode dar um uhul também. Uhul! Isso aí, glória a Deus. Terceiro ponto, terceira chave. Perda de tempo. Perda de tempo torna o caminho mais sacrificante. Perda de tempo torna o caminho mais sacrificante. E aí, eu separei 2 versículos que eu acho que tem tudo a ver. O primeiro é no versículo 11 e 12. Mas você não tem corda nem balde. O poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além de mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Aí lá no versículo 19 e 20, diz o seguinte: Senhor, deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Meus irmãos, você consegue perceber a fala dessa mulher? Ela está o tempo todo questionando Jesus. Ela está o tempo todo falando coisas para Jesus. Olha, Jesus está falando: eu tenho algo vivo para você. Olha, eu tenho isso para você. Olha, e ela o tempo todo falando: olha, mas você pensa nisso, mas você pensa nisso. Jesus estava ali representando um ódio da sua origem. Pensa numa coisa: somos profissionais, perdemos tempo o tempo todo. Somos jovens, queremos protestar, não aguentamos mais do desrespeito, o preconceito, o racismo. E de verdade, eu não vejo problema em lutar por questões como essa. Luto por isso o tempo todo, meus amigos. Mas eu resolvi lutar com as armas certas. Precisamos lutar com as armas certas. Porque sabe o que acontece? A gente acaba perdendo tempo. E a gente acaba acreditando em muita coisa. E aí os discursos acabam se igualando. A gente acaba se igualando, é ódio para cá, é ódio para lá, e esquecemos de nos comportar como Jesus. Que chega naquela mulher e ele não fica falando, ele fala o seguinte: olha, ele chega e pede água. O que Jesus espera de nós é um comportamento igual ao dele. Pedir água. Jesus não chega para aquela mulher porque você é samaritano, você faz isso. Jesus chega para aquela mulher e fala assim: me dá um pouco d'água. Esse é o comportamento que nós, como cristãos, a gente precisa ter. Jesus não só pediu água para aquela mulher, ele revolucionou com a maneira mais simples.
Você consegue entender isso? Jesus tratou a diferença com aquela mulher da maneira mais simples. Ele revolucionou de uma maneira mais simples. Mas, meus amigos, o que de nós não é mesmo uma passeata. O que Jesus espera de nós é uma passeata, um movimento, e sim pessoas cheias do Espírito. A gente fala assim, cara, eu vou lutar contra a causa do racismo. Aí eu faço uma passeata. Eu vou lutar contra isso. Aí eu faço uma passeata. O que Jesus espera da gente não são mais passeatas. Jesus espera da gente que a gente se comporte igual a Ele. Eu não tenho problema, de verdade, meus irmãos. Eu estou falando de um lugar de racismo, como eu já senti na pele diversas vezes. Mas eu poderia estar aqui vomitando, falando dos meus traumas, da minha vida. Mas Jesus, como eu falei para você, me ensinou a lutar com armas diferentes. Jesus me ensinou a pedir água. Jesus me ensinou a não tratar o ódio com ódio, e sim com amor. Jesus me ensinou a olhar nos olhos. Jesus me ensinou a ver pessoas como pessoas que carecem do amor dele. Só que, infelizmente, a gente está gritando da mesma maneira que eles estão gritando. A gente quer defender posicionamentos de uma maneira carnal. Eu entendi, meus irmãos, que toda luta, ela precisa ser cristocêntrica. Eu sou cristão primeiro, depois eu defendo a causa do racismo. Eu sou cristão primeiro, depois eu defendo a causa de tudo. Mas eu sou cristão primeiro. E eu precisei revisitar isso na minha vida. Porque chegou momentos que isso gritava com força. Quando você sofre um preconceito racial, a primeira coisa que grita em você é o seu homem. Que você quer lutar com as mesmas armas. Você quer realmente falar do mesmo jeito, brigar. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, não está no esboço isso, porque Deus me mandou falar. Com 13 anos de idade, eu tive uma primeira namorada. E ela era negra, como eu. E eu lembro que minha tia, também negra, chegou para mim e falou o seguinte: como assim? Você está namorando com essa negra? Eu não entendi. Falei, peraí, mas eu sou negro e ela é negra. E a senhora é negra. Mas por que eu não posso namorar com ela? E aí, depois de anos, eu fui entender o que minha tia queria dizer. Estava em casa, falei, aí eu pensei nisso, veio à minha cabeça. A minha tia estava querendo falar o seguinte para mim: olha, Thiago, o que eu sofri, eu não quero que você sofra. O que eu sofri, eu não quero que a sua descendência sofra. Só que eu não posso acreditar, porque os pensamentos de Jesus ao meu respeito e ao seu respeito é muito maior. Eu não posso tratar as pessoas de uma forma individual ou separada, vamos dizer assim, porque o que Jesus fala para a gente é que cada vez mais a gente precisa estar unido, porque a nossa comunhão, o nosso alinhamento, a nossa unidade traria a glória de Deus. E o que hoje, infelizmente, a gente está ouvindo é que eu, como negro, preciso te colocar num lugar como branco. E aí você não tem direito de fala, e eu tenho direito de fala. Meu irmão, a nossa luta, ela é legítima, amém? É legítima. Precisamos sim lutar contra o racismo, mas a gente precisa ser cristão primeiro. A gente precisa entender que a nossa unidade não vem de nós mesmos, vem de Cristo. Você está entendendo isso? Amém? Você está entendendo isso? Amém? Só que o discurso está se igualando. E dentro da igreja, a gente está se tratando diferente. Dentro da igreja, a gente está tendo pautas de separação o tempo todo. Sendo que Jesus está falando cada vez mais para a gente: vocês precisam se amar, vocês precisam se cuidar, vocês precisam honrar o relacionamento de vocês precisam ter unidade. Só que, infelizmente, a gente acaba se igualando às pautas desse mundo.
Eu vi agora, recentemente, um stories do Leandro Vieira. Ele falando o seguinte, a mesma pauta, desculpa estar falando isso para vocês, meus irmãos, mas a mesma pauta que defende vidas negras importam, estão matando bebês aos 6 meses. Como a gente acredita nisso? Como a gente quer se igualar a isso, meus irmãos? Precisamos ser cristãos primeiro. A nossa causa é a favor do Evangelho de Cristo, porque se eu tenho o olhar de Jesus, se eu tenho o coração de Jesus, se eu tenho a postura de Jesus, eu não vou olhar para o outro diferente. Eu não vou ter comportamento separado. Eu não vou, porque eu sou um pequeno Cristo no mundo. Eu vou ter um comportamento igual Jesus teve com aquela mulher. Ele sentou no poço. Ele sentou no poço e pediu água. Essa é a nossa revolução, meus irmãos. De sentar no poço, simplicidade e pedir água. Jesus ele nunca quis que a gente levantasse bandeiras separatistas. Não, ele queria que a gente se unisse para trazer a glória dele. Tem um versículo que eu amo demais, que Paulo diz o seguinte: olha, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somos luz, meus irmãos. Você nasceu para uma missão. A gente está no deserto, sim. A gente está sendo castigado pelo deserto, sim. Mas a gente está com Jesus, a gente está com oásis. Amém? Você está aí? Eu estou chegando no fim. São 10 horas. A vontade do Senhor transpassa o preconceito. Os discípulos estavam tentando perguntar por que Jesus está conversando com essa mulher? E eles não falam. A Bíblia fala que eles não ousam falar, não ousam perguntar. Vocês concordam comigo que aqueles discípulos estavam cheios de preconceito com os seus olhares, e certamente se abrisse a boca não ia sair algo legal, sabe? Jesus, através dessa conversa, ele quebrou todo tipo de separação que poderia existir. O nosso posicionamento como cristão precisa ser assim: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Mas que justiça é essa? A justiça que mata, que maltrata com violência, que trata o mesmo da mesma forma, que dá o troco. Meus irmãos, eu não estou falando que não vamos protestar. Pelo contrário, precisamos odiar a injustiça, fazer valer os nossos direitos como cidadãos. A igreja precisa entender que não fomos chamados para fazer um culto legal e bonito. Não fomos chamados para fazer um culto legal e bonito. Fomos chamados para ser porta-voz da mensagem de Cristo. Amém? Em Jesus precisamos calar as vozes do racismo, do preconceito. A luta da viúva, do órfão, do que sofre é nossa. Esse é o nosso papel. É nossa, como cristão. Isaías 55 vai falar: os meus caminhos são maiores que os seus. Toda luta precisa ser cristocêntrica primeiro. Vocês entenderam isso, amém? Somos sim contra o racismo, somos contra o preconceito, somos contra. Lutamos a causa da viúva, do órfão, mas precisamos entender que somos cristocêntricos. Precisamos entender que somos cristãos, pequenos cristos. Tem um pastor que fala o seguinte: somos Jesuses na terra. Amém? E eu estou chegando à conclusão desse sermão. E para a sua sobrevivência em tempos difíceis como esse, a gente falou, não se contente com migalhas, em outras palavras. Mudar é preciso. Não perca tempo. 3 chaves que mudaram a minha vida, que certamente vão mudar a vida de vocês também, se a gente andar debaixo dessa direção. E para terminar, enquanto eu meditava nessa palavra, nesse tema,
me veio uma música na minha cabeça. Talvez eu só não conheça. E ela fala o seguinte, é uma música do Diante do Trono, que fala o seguinte: Tu és oásis no deserto, água fresca no dia quente. Se eu não parar para beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar para comer de ti, eu não poderei prosseguir. Será que você pode ouvir a voz de Jesus falando para aquela mulher: mulher, eu sou o Cristo. Você procurou razão, você procurou solução em outras coisas, mas eu sou o Cristo. Mulher, o tempo já chegou, você não precisa mais buscar lugares para adorar, porque o tempo já chegou que os adoradores adorarão em Pai, em espírito e em verdade, não naquele monte, não no outro lugar. É hoje o tempo. Jesus não procura jovens, pessoas que vêm à igreja. Jesus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Qual o nível da sua adoração hoje, meus irmãos? A gente fala muito sobre adoração, a adoração do Brasil, mas será que a nossa adoração é de verdade? É de fato? Meus amigos, tempos difíceis sim, mas esse é o tempo de adorar, do adorador que adora de verdade, que busca de verdade, que se posiciona de verdade. O deserto não pode te paralisar, o medo não pode te paralisar. Estão tentando calar as nossas vozes, estão tentando falar que você não é ninguém, que você não é capaz, mas hoje, em nome de Jesus, você vai se levantar com um arauto de justiça, falando: olha, eu estou num deserto sim, mas eu vou me posicionar. Eu estou no deserto sim, mas eu vou buscar de verdade. Eu estou no deserto sim, mas eu vou amar de verdade. Eu sou um cristão verdadeiro, um adorador verdadeiro. Chega, meus irmãos. Chega de se posicionar como o mundo. A Bíblia fala que nós fomos escolhidos, nós fomos separados. Você é alguém que Deus quer usar para ganhar a sua cidade. Você é alguém que Deus quer usar para ganhar a sua família. Chega de vitimismo. Chega de se colocar no lugar de esconderijo. Jesus está falando: olha só, é nesse tempo, é hoje que eu preciso que vocês se levantem. É hoje que eu preciso que vocês se levantem como um arauto de justiça, como um cristão de verdade. Será que você pode se levantar do seu lugar? Por isso que eu falei que é uma questão de sobrevivência. Se você ficar parado, certamente você vai ter uma morte espiritual. Você está aí? Será que você pode se levantar como um adorador de verdade? Nesse momento? Eu não sei o que você vai fazer, meu irmão. Eu não sei, de verdade. Mas adore ao Senhor. A gente tem lugares aqui na frente. A gente tem lugares. Talvez, qual foi a última vez que você se quebrantou de verdade no altar do Senhor, buscando revelações diretas do trono de Deus, falando: olha, Deus, eu não aguento mais a apatia espiritual da minha vida. Eu não aguento mais a falta de busca. Eu não aguento mais me calar diante dos desafios desse tempo. A Bíblia fala: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em você. Amém? Será que hoje você pode levantar um altar de adoração nesse momento? Será que você pode levantar sua mão, erguer uma adoração como você nunca ergueu antes? Meus irmãos, estamos juntos numa igreja, numa conferência. Eu lembro que eu falei com o pastor Pedro teve que cancelar algumas vezes, mas a gente está aqui junto, adorando ao Senhor. Isso é motivo de alegria. Deus te trouxe aqui, Deus está te direcionando, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Deus te trouxe aqui, e está na hora de você adorar de verdade, está na hora de você se posicionar de verdade. Não tem mais tempo. Existe um tempo de Deus para mim e para você, é esse tempo. Em tempos difíceis requer uma adoração específica. Tempos difíceis requer um preparo maior, e é hoje. Amém? Vamos adorar o Senhor? Levante sua mão onde você está. Vamos lá.
Começa a adorar, começa a falar palavras que adorem, que glorifiquem ao Senhor. Começa a dizer palavras, Jesus, começa a fazer declarações para Jesus nesse momento. Jesus, eu vou pagar um preço sim, eu vou me posicionar sim, eu vou erguer um altar de adoração sim. O mundo não vai me calar, o medo não vai me paralisar, as dores, as marcas, porque eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou o que o Senhor que diz que eu sou. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Vamos erguer um altar de adoração a Deus. Jesus, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, Pai. Aleluia. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Uma coisa que o Senhor tem me direcionado é fazer declarações ao Senhor. Declarações têm uma importância muito grande. E eu quero que você levante sua mão para o alto, todo mundo, levantamos para o alto. E você vai repetir o que eu vou dizer, amém? Amém? Você está aí comigo, amém? Você vai repetir o que eu vou dizer, tá amém? Vamos lá? A partir de hoje, fala alto, a partir de hoje, nada vai me parar. O medo não vai me parar. As circunstâncias não vão me parar. As dores não vão me parar. Porque eu sou alguém, fala alto, porque eu sou alguém que foi separado, escolhido para fazer diferença nesse tempo. Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Então a partir de hoje, vamos lá, a partir de hoje, eu vou buscar mais. Eu vou ler Bíblia. Eu vou orar. Eu vou ser intencional. Porque não posso viver nesse deserto sem Jesus. Pai, nós te amamos, Pai. Obrigado pela tua bondade, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Não existe mais separação, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos visitou nessa noite. Obrigado pelo primeiro dia de conferência, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo aqui. O que o Senhor está fazendo com esses jovens, Pai. Eu tenho certeza que a nossa vida nunca mais serão as mesmas, Pai. Porque o Senhor tem uma direção clara. O Senhor tem um objetivo claro e a gente não vai parar. A gente não vai ficar à margem, escondido. Sim, a gente vai se posicionar, a gente vai fazer a tua vontade, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua bondade. Obrigado por essa casa. Obrigado pela liderança dessa casa. Obrigado porque existe uma igreja que tem se posicionado, tem feito a diferença, Deus. Obrigado, Jesus. Nós te chamamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.